Gosta de estar bem informado? Apenas por tempo limitado temos uma oferta especial. Todos os conteúdos Observador com 52% de desconto. Ler as notícias que importam, ao minuto, artigos de opinião sem restrições ou acesso antecipado aos Podcast Plus e muitos mais benefícios. Tire a prova dos 9 e descubra as nossas ofertas. Flash Sale Observador. Mais benefícios, metade do preço. Assine agora em observador.pt por 1 ano com 52% de desconto. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Como foi possível o caso de Gisèle Pelicot? J'ai voulu, en ouvrant les portes de ce procès le 2 septembre dernier, que la société puisse se saisir des débats qui s'y sont tenus. Je n'ai jamais regretté cette décision. À entrada para a leitura da decisão do tribunal na região de Avignon, no sul de França, Gisèle Pelicot disse que não se arrepende da decisão de abrir as portas do julgamento. Aos 71 anos, Gisèle tornou-se no rosto das mulheres vítimas de abusos. Durante anos, foi drogada pelo marido e violada por dezenas de homens. Nem Gisèle sabia que estava casada com um homem perverso e a reforma no sul de França foi, afinal, um pesadelo. O marido e outros 50 homens foram julgados e condenados por violar Gisèle. Esta é uma história com contornos perversos que podem impressionar os ouvintes mais sensíveis e, atenção, este episódio não deve ser ouvido por crianças. Vou conversar com a jornalista Marina Ferreira, do Observador, que acompanhou o desfecho deste caso. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de sexta-feira, 20 de dezembro. Bem-vinda, Marina. Olá, Ricardo. Marina, que casal é este? Quem são estas pessoas? Então, Gisèle e Dominique Pelicot tinham os dois 20 anos quando se conheceram pela primeira vez e se apaixonaram. Uma história de amor comum. Casaram e pouco depois acabaram por ter 3 filhos. Viveram e trabalharam em Paris durante muitos anos. Ela como funcionária de uma empresa de energia e ele enquanto agente imobiliário e também empresário. Até que, lá está, os anos de reforma se começaram a aproximar. Foi depois, nessa altura, já com os filhos adultos e independentes, que começaram a planear o resto da vida mais serena e descansada e decidiram então comprar uma casa no sul de França, na pequena cidade de Mazan. Enquanto casal eram vistos como um exemplo, como pais a mesma coisa, depois como avós exatamente a mesma coisa. À primeira vista parece ser uma história comum, sem grandes sinais de alerta, mas tudo mudou poucos anos depois de o casal se ter mudado para esse destino. Um casal perfeitamente normal, que estavam juntos desde os 20 anos. Olharíamos para eles como dois avós franceses a viver no sul de França. Exatamente, nada apontava para outra coisa. E quando é que se descobre que havia ali qualquer coisa que não estava bem? Bem, isso foi quando, em 2020, o marido foi visto por um polícia a fotografar por baixo das saias de mulheres num supermercado. Num supermercado? Exatamente. Estamos a falar de Dominique Pelicot, Pelicot, exatamente. Um comportamento pouco usual, também ilegal. E depois da detenção... Foi detido. Foi detido, exatamente. Veio a obrigação de ele apresentar o seu material informático à polícia. Teve de apresentar o seu computador, o seu telemóvel e discos rígidos às autoridades, que fizeram uma primeira vistoria a tudo isto e onde não foi encontrado nada de incriminatório à primeira vista. Isso acabou por mudar poucas semanas depois com a descoberta de uma pen que continha mais de 2.000 ficheiros de fotografias, de vídeos que mostravam violações e abusos sexuais, não só de Dominique em relação à própria mulher, mas também, e de forma ainda mais chocante, mostravam a sua mulher a ser violada por mais de 70 homens. Ou seja, Marina,
é a polícia que descobre, numa situação quase por acaso, que Gisèle Pelicot estava a ser violada de forma sistemática e sem saber? Exato. Se não fosse o caso de Dominique ter sido visto por este polícia a ter este comportamento obsceno no supermercado, Gisèle poderia nunca sequer ter descoberto o que lhe estava a acontecer há mais de uma década. E são estes polícias e depois, mais tarde, os advogados que ela escolhe para a representarem, que ficam com a tarefa de lhe revelar que durante mais de uma década ela foi abusada e até de lhe mostrar os vídeos em que tinha ficado registado que todos esses atos tinham ocorrido na sua própria casa, que o casal tinha escolhido para passar a reforma serena e descansada. Portanto, esta mulher descobre porque a polícia lhe conta, é isso? Exatamente. É chamada e contam-lhe o que estava a passar. Exatamente. Sem nunca antes isto lhe ter passado pela cabeça, o cenário de estar a ser abusada pelo marido lhe ter passado pela cabeça. E para quem nos ouve agora na rádio, eu vou pedir à Marina que nos descreva o que foi descoberto. Trata-se de um cenário de horror. Eu vou repetir aqui o que disse no arranque desta história do dia. Não é um episódio indicado para crianças, e esta parte pode, obviamente, impressionar os mais sensíveis, porque, Marina, Gisèle estava inanimada, drogada, enquanto era violada. Exato. O seu marido aprendeu a drogá-la para a poder violar sempre que queria. O método foi ensinado por um homem que dizia ser enfermeiro e que ele conheceu online e que lhe enviou, através de fóruns também eles online, fotografias íntimas da sua própria mulher inconsciente depois de ser sedada. Fez chegar a Dominique Pelicot as instruções precisas sobre as dosagens que necessitava de administrar a Gisèle, para que esse mesmo efeito fosse aplicado nela. Seguiram-se depois meses de testes por tentativa e erro, com alguns tipos de fármacos, entre eles calmantes, medicação para dormir. E onde é que ele arranjava esses medicamentos? Lá está, ele conseguia obter estes medicamentos por via legal, por consultar vários médicos e psiquiatras. Dizia que ele próprio sofria de ansiedade devido a problemas financeiros, já que, por exemplo, tinha vários negócios que tinham corrido mal e escudava-se nesse... Portanto, precisava desse tipo de medicamentos. Sim, escudava-se nesse tipo de ansiedade e até de depressão. E acabava então por deixar a mulher inconsciente, é isso? Exato. Começou a aprimorar esta técnica de deixar a mulher inconsciente durante horas a fio, principalmente durante a noite, que era quando isso era mais oportuno, e foi depois ganhando confiança aos poucos para colocar homens dentro da casa dos dois, a casa de Mazin. Foram pelo menos 71 os homens que ele convidou para entrarem dentro de casa, sendo que muitos deles repetiram o abuso mais do que uma vez, ou até 3 vezes. Ele conhecia os Genforge online, tal como conheceu o primeiro homem que o ensinou a drogar pela primeira vez a mulher, e era com eles que partilhava imagens da mulher nua, em lingerie, e à medida que ganhava confiança com estas pessoas, para garantir que estas não o denunciavam, partilhava mesmo vídeos dele próprio e de vários homens a violarem-na, com ela a dormir e por vezes até a ressonar, dado o estado de inconsciência em que se encontrava. Tu falaste aí 71 homens? 71 homens, exatamente. Ao longo de quanto tempo? Ao longo de mais de uma década, entre 2010 e 2020. Mais de 10 anos? Sim, muito próximo da data em que ele foi detido, ele ainda praticava este tipo de crimes. E foram todos a julgamento?
nem todos foram a julgamento. A julgamento só foram 51, ou seja, existiram 20 agressores que não puderam ser identificados pela polícia. Isto porque não havia provas visuais, nem as mensagens escritas que permitiram reconhecer estas pessoas e, portanto, o mais certo é estas pessoas ainda hoje estarem... Estas pessoas não, estes homens ainda hoje estarem em liberdade. Já voltamos à conversa com a jornalista Marina Ferreira, do Observador. Na segunda parte, vamos tentar perceber porque quis Gisele Plicot manter o apelido do marido e o julgamento de porta aberta. O sargento na cela 7. O homem na cela 7 escapou à morte por pouco. Piratinha do ar. Eu já disse que ele só tem 16 anos. Um espião no Kremlin. Esta é a história escondida de como Putin montou uma teia de poder e guerra. O encantador de ricos. Todos queriam estar com ele, todos queriam ser vistos com ele e todos queriam fazer negócios com ele. Operação Papagaio. Dão-lhe a entender que o melhor é que também fique calado. Matar o Papa. Crono não está só disposto a matar, também está disposto a morrer. Um rei na boca do inferno. A mansão da boca do inferno está cheia de espiões e informadores, por dentro e por fora. São histórias que fazem parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Podcast Plus é mais do que um podcast. Estamos de regresso à conversa com a jornalista Marina Ferreira. Marina, este caso é horrível, de uma perversidade horrível, não encontro outra forma de o classificar. Seria compreensível, e até do ponto de vista legal, que o julgamento decorresse à porta fechada. Mas Gisele Plicot não só quis manter a porta da sala de audiências aberta para jornalistas, para o público, como manteve o nome do marido. Porquê? Gisele decidiu manter o nome do marido mesmo depois de se ter divorciado dele, porque ela divorciou-se pouco depois de ter tido conhecimento dos abusos, porque, tal como ela disse em declarações públicas, não é só ela que carrega o apelido. Ela tem 3 filhos, que também eles tiveram filhos, e foi esses netos que Gisele quis deixar um significado positivo do que é ser um Plicot. O nome fica assim associado não apenas ao patriarca da família, um agressor e orquestrador de um esquema de violações em série, mas principalmente fica associado à avó destas crianças, que se levantou do anonimato perante a revelação trágica que recebeu, de que tinha sido violada durante 10 anos. No geral, foi esta a intenção de Gisele quando decidiu abrir o julgamento para o público. Ela podia ter mantido o seu recato e teria essa proteção enquanto vítima, mas quis fazer diferente para precisamente representar as vítimas da violência contra as mulheres e as vítimas de violação que muitas vezes se escondem por vergonha daquilo que lhes aconteceu. Ou seja, no fundo, inverter um bocadinho aquela tendência que existe, também por nossa parte, jornalistas, em que nos concentramos muito na figura do agressor. Exato. E a vítima muitas vezes fica esquecida, às vezes é só um nome e ela quis inverter isso e conseguiu. Exatamente, ela conseguiu. Acho que isso foi visível esta quinta-feira, no dia final do julgamento, o dia em que foi lido o veredito final, com dezenas de pessoas a aparecerem à porta do tribunal para manifestarem o apoio, a sua gratidão e o seu apoio
por Gisele precisamente ter dado a sua cara e não se ter escondido. Este julgamento prolongou-se durante alguns meses. Qual foi a estratégia de defesa? O que é que os arguidos disseram? Bem, houve de facto tentativas de atenuação da pena pela defesa dos mais de 50 arguidos. No caso do principal arguido, de Dominique, foram destacados os abusos que ele sofreu em criança e o modo como estes podem ter influenciado esta montagem do esquema de violação em série. Portanto, ele próprio foi abusado. Sim, ele próprio foi abusado enquanto criança, e lá está, os advogados tentaram destacar este pormenor, que é relevante, claro. Para tentar, de certa maneira, justificar os seus atos perversos. E os outros? Já os outros tentaram defender, alguns dos advogados tentaram defender, ao longo destes 4 meses, que, em alguns dos casos, que eles não sabiam que Gisele não estava de acordo com o que se passava dentro daquelas 4 paredes. Acharam que ela sabia e concordava, é isso? Sim, é mais ou menos isso. Diziam que a história que lhes tinha sido contada por Dominique era a de que a mulher entrava num jogo sórdido com o marido para ter relações sexuais com eles enquanto dormia. E foi esta a tese que muitos advogados defenderam. E foram todos condenados? Foram todos condenados, exatamente. O marido de Gisele Pelicot, Dominique Pelicot, foi considerado culpado de todas as acusações, incluindo o crime de violação agravada, e condenado a 20 anos de prisão, a pena máxima por este crime. Em França. Todos os outros 50 arguidos foram igualmente considerados culpados e condenados com penas entre os 3 e os 15 anos de prisão, 2 deles com penas suspensas. Que idade é que tinham estes homens já agora e quem eram? Porque ainda não falámos disso. Quem eram estes homens? Então, eles, ao tempo dos factos, tinham entre cerca de 22 e 70 anos. Entre 22 e 70 anos? 70 anos, exatamente. Ao tempo dos factos, atualmente, o mais novo tem 27 anos. E representavam basicamente a classe média trabalhadora francesa. Tinham várias profissões, existiam carpinteiros, jornalistas, alguns deles eram desempregados, mas não existia um traço comum a todos eles, a não ser terem acesso a um computador e, pelos vistos, o nível certo de perversidade para entrar naquele jogo. E exatamente este caso é tão perverso que nos leva a perguntar como é que isto foi possível sem que ninguém fora desse núcleo de abusadores desse por isso, nem a própria vítima, não é? Sim. Como eu falei com vários especialistas... Porque deixa-me só reforçar isto, Marina. Gisele não sabia que isto estava a acontecer. Sim, ela não sabia. Ela teve descobriu sequelas, quando a polícia lhe disse, exatamente, não é? Ela teve sequelas da medicação que tomou ao longo do tempo. Exatamente. Ela acabou por ter lapsos de memória frequentes, também desmaios. A saúde dela, em geral, deteriorou-se devido ao uso excessivo de calmantes, uso esse do qual ela não tinha conhecimento. Ela nunca desconfiou de nada? Ela desconfiou em 2 ocasiões, que foram relatadas em tribunal. Numa das ocasiões encontrou uma mancha de lexívia numa peça de roupa. A peça de roupa era nova e ela não se lembrava de ter sequer usado a peça. Noutra das ocasiões encontrou uma cor diferente numa cerveja que o marido lhe tinha acabado de entregar. E na altura teve um instinto de a deitar fora, de entornar o líquido. E nessa altura chegou a perguntar ao marido se este a drogava. Essa ideia passou-lhe pela cabeça. E a reação dele foi começar a chorar e dizer que era completamente...
ou seja, mostrou-se indignado sequer pela ideia de ela fazer tal sugestão. E ela, a partir daí, nunca mais explorou esse caminho, porque lá está, tudo aquilo que estava associado ao facto dela poder estar a ser drogada, para ela era completamente inimaginável. E ele seria o marido normal, o avô, o pai, exatamente. Não é? Aliás, como é que é possível? Quando ela estava doente, era ele que a acompanhava às consultas. Portanto, ele vivia 2 vidas numa só? Exatamente. O que alguns especialistas em tribunal, psiquiatras que a defesa contratou e pediu para que analisassem Dominique, concluíram é que ele tinha uma cisão de personalidade. Ou seja, que os traumas que teve no passado fizeram com que ele conseguisse separar as 2 vidas que levava. Ou seja, por um lado era o marido carinhoso, pai e avô, e por outro conseguia levar toda aquela vida e todo aquele esquema à parte, precisamente por ter dividido a personalidade. E basicamente foi por aí que ele conseguiu supostamente balançar estas 2 vidas. Lá está, não conseguiu. Acaba por ser descoberto naquela história do supermercado. E esta decisão é passível de recurso, imagino. Sim, é passível de recurso. A advogada de defesa de Dominique Pellicot disse esta quinta-feira, à saída da leitura do verdicto, que ainda estão em processo de decisão com o cliente para saberem se apresentam então este recurso que pode ser agora apresentado no prazo de 10 dias. O que é certo é que Dominique Pellicot tinha referido antes em tribunal que considerava justo ser condenado a 20 anos de prisão e que merecia essa pena e esse castigo. Obrigado, Marina. Obrigada, Ricardo. Marina Ferreira é jornalista do Observador. Esta foi a História do Dia. O som que ouvimos no arranque foi registado pela BFM TV. A sonoplastia é do Artur Costa, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou Ricardo Conceição. Bom fim de semana. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.